A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos em Lages desde 1904 com trabalho presbiteriano aqui. Nós somos organizados como igreja autônoma em 1957. O ano que vem vamos completar 70 anos de organização como igreja. E sempre servindo a Lages, servindo a comunidade aqui, servindo a nossa região. Qual é a nossa principal missão? É dizer que Deus existe. É dizer que há salvação, que há esperança para o homem em Jesus Cristo. É dizer que nós temos uma regra de fé e prática muito simples e muito viva, que é a palavra de Deus, a Bíblia que Ele deixou para nós. É dizermos que nós podemos confiar nele, que um dia ele voltará. Essa é a base da Igreja Presbiteriana. Quero convidar você para estar junto conosco, para fazer uma visita para nós. Nós estamos na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro, frente do Quero Café, ao lado do Cieja. Você é nosso convidado para estar conosco. Eu queria ler com vocês, terminar hoje de estudarmos e pensarmos no livro de Ruth, um livro do Antigo Testamento, que aconteceu, que a história ocorre logo depois que Israel chega na Terra Prometida, que Josué morre, logo depois da morte de Josué, que começa o período da história de Ruth. Um período onde que as pessoas faziam o que bem queriam e o que estava no seu coração, e que muitas vezes por causa disso quebravam a aliança de Deus com elas. Deus não se esquecia delas, mas Deus deixava de derramar sobre elas as suas bênçãos, não porque era o Deus irado, não porque era o Deus severo, mas o Deus que ama e que corrige seu filho, e por isso não dá alguma coisa que ele quer muito, enquanto a pessoa não se corrige. Então nós vamos ver aqui o final, capítulo 4, dos versículos 13 ao 22, que diz assim para nós: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, a tua misericórdia não tem fim, e de geração em geração a tua fidelidade se derrama sobre nós, Pai. Queremos te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame sobre nós graça, Pai, que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, para que nós possamos entender, compreender e guardar no nosso coração a tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. No último programa, eu lembrei bem a condição de Noemi e a condição de Ruth. Noemi era uma viúva, Ruth, sua nora, também já era viúva. Naquela época elas não tinham direito a
herança, naquela época elas não tinham direito à possessão de terras, naquela época elas não podiam trabalhar, a não serem afazeres domésticos e catar comida, buscar comida que era permitida aos órfãos e às viúvas. Uma situação terrível que deturpava, que rebaixava a humanidade delas. Mas Deus quis restaurar isso e criou um sistema do levirato, que Boaz era o restaurador, era o resgatador dessa família. Ele se casou com Ruth e agora eles formaram uma família. Talvez para nossa visão moderna, ocidental, sul-americana de mundo, isso parece não coadunar. E eu entendo a dificuldade que nós temos de compreender isso, porque os nossos valores são outros. Os nossos valores hoje em dia são de igualdade. Mulheres e homens são iguais. Nossos valores são também de igualdade em respeito à herança. Todos nós temos direito à herança. Se somos filhos, se são filhas, todos são iguais. Todos nós temos direito a ter propriedade. Todos nós temos direito também a trabalhar. Esse ano começou uma lei no nosso país de que as moças, as meninas, as mulheres com 18 anos também podem se candidatar a servirem nas Forças Armadas. E há muitos lugares que as mulheres já se candidataram e foram aprovadas. Nós vivemos num outro mundo. Mas uma coisa é certa, todos nós temos alguma área que precisamos ser transformados e que não damos conta sozinho. É isso que eu quero enfatizar hoje. Eu quero enfatizar hoje o resgate que Deus fez a uma viúva e como Deus abençoa ela e sua família. Muitas vezes a gente pensa e acaba fazendo deduções, dizendo que foi um casamento de conveniência. Mas nós trabalhamos semana passada, pensamos e vimos que isso é uma falácia. Talvez você se pergunte o que significa falácia. Falácia significa alguma coisa que parece verdade, mas na realidade não o é. É alguma coisa que a gente parece ser verdadeira, mas na realidade é falsa. Bom, por que uma falácia? Porque mesmo no mundo moderno, nós sabemos que precisamos de alguém para estar ao nosso lado e nos auxiliar e estar juntamente conosco. E Boaz amou a Ruth. No programa passado eu falei que a cada momento Boaz falava assim: você é uma mulher de valor, você é uma mulher que teme a Deus, você é uma mulher honrada. Se fosse um casamento de conveniências, como a própria Bíblia mostra isso às vezes, não haveria essas palavras. Essas palavras não estariam ali. E o que estariam era simplesmente dizendo: Boaz se casou com Ruth. Mas não é isso que acontece. Ou, para fechar o acordo, Boaz se casou com Ruth. Mas não é isso que acontece. A gente vê aqui que Boaz amou a Ruth. Boaz se interessou por Ruth. Mesmo ela sendo uma moabita, uma mulher de outro país, mesmo ela sendo uma recém-convertida ao judaísmo, uma prosélita, ele amou essa mulher porque viu nela valor. E a gente está no casamento deles, na festa de casamento. E a gente vê que os dois coabitaram. E isso faz oposição ao capítulo 3, quando Noemi fala para Ruth: vai lá, se enfeite e tem relações com Boaz. Boaz
respeitou a Deus e seguiu o caminho de Deus. Porque ele amava a Deus, mas amava a Ruth. Não viu Ruth simplesmente como um objeto. Não viu simplesmente Ruth como uma fonte para matar os seus desejos. Ele viu Ruth como uma mulher para estar ao lado dele, para ser honrada, para ser cuidada, para ser uma mulher que merecesse viver ao seu lado. E isso é lindo. A gente vê Deus cuidando de Ruth. E aí, nós vemos aqui que Ruth teve um filho. Talvez a gente pense assim hoje em dia, ter filhos. O que significa ter filhos? Bom, no mundo do Antigo Testamento, no mundo oriental, no mundo semita, ter filhos é continuação da vida. Mas mais ainda, para Israel, ter filhos significava ser abençoado por Deus. Ontem eu estava contando para o meu filho pequeno, para o meu Daniel, a história de Ana. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, dizendo que Ana e o seu marido Eucana não tinham filhos. E de novo eu vou abrir um parênteses bem grande aqui. Não sei por que a gente não consegue entender por que Deus deixou com que no Antigo Testamento e até no início do Novo Testamento homens se casassem com várias mulheres. Eucana tinha mais uma mulher, Penina. E Penina tinha filhos. Ana, todos os anos, subia para Jerusalém e, juntamente com seu marido e juntamente com Penina, ofereciam sacrifícios a Deus. E Ana orava e pedia para que Deus lhe desse um filho. Numa dessas subidas, Ana orou tanto ao Senhor que parecia estar fora de si. Eli, que era o sacerdote, no momento, pensou que ela estava bêbada logo de manhã. E Ana chegou para Eli e falou assim: não, eu estou atribulada de alma e estou pedindo ao Senhor. E Eli falou que ela teria um filho, porque Deus lhe daria. Ana falou: não minta para mim, mas se o Senhor me der um filho, eu darei para o serviço do Senhor. Ele virá servir no templo todos os dias da sua vida. Deus fez com que Ana tivesse um filho e não fosse mais humilhada por Penina, porque a outra mulher de Eucana brigava com ela, a humilhava, porque ela não tinha filhos. Ana criou o filho até uma idade, até uns 6, 7 anos, e deu para servir no templo. E ficou ali morando no templo com Eli, como se fosse seu filho. Tanto que Samuel, o filho de Ana, substitui Eli como o profeta de Israel. Bom, o que isso tem a ver com esse texto? Tem a ver que no pensamento judaico, no pensamento bíblico, filhos são bênção do Senhor. Salmo 127 e o Salmo 128, que na realidade eram um salmo só, dizem: herança do Senhor são os filhos. Nós somos abençoados por Deus com os nossos filhos. É continuidade da vida, é sinal de que Deus os ama. E era isso que Ruth queria. Era isso que Noemi queria. Porque esse filho que nascesse não teria só o nome de Boaz, mas também teria o nome de Malom. Teria o nome da família de Ruth. Algumas coisas são esquisitas na nossa vida. Na minha família, na família da minha mãe,
É tradição, era tradição colocar só o sobrenome do marido. E minha mãe teve 6 irmãs e somente um irmão. Eu só tenho o sobrenome da família do meu pai. Tanto que quando eu vou dizer o meu nome, o pessoal fala assim, mas é só isso? É só isso. É só o prenome Paulo e o Bonelli. E esse ano foi colocado aí o censo do IBGE, com várias opções de você pesquisar. E eu fui pesquisar o sobrenome da minha mãe. E eu vi que quem carrega o sobrenome da minha mãe são só 147 pessoas no nosso país. Eu olhei e falei assim, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba esse sobrenome. Esse era um medo. Acaba o legado da família. E esse era o medo de Ruth e o medo de Noemi. De acabar o legado da família, de ninguém mais saber que eles existiram. Mas Deus dá o resgate. Nasce Obed. Nasce aquele que iria agradar o coração e iria cuidar de Noemi e de Ruth. Isso traz alegria para todos eles. Isso traz paz para todos eles. E aquela mulher que antes, quando voltou para Israel, falou, eu não me chamo mais Alegre, que esse é o significado de Noemi, alegre e bem-aventurada, mas agora eu me chamo Mara, que significa maga, pegou aquele bebê no colo, regaço é isso, no colo, começou a ninar aquele bebê e voltou a ficar alegre, porque Deus tinha restaurado a vida dela. Deus tinha transformado a vida dela. Deus tinha transformado o choro em alegria. E agora ela podia confiar que a sua história, o seu legado não tinha acabado. Tanto é verdade que Obed, o filho de Ruth, agora está na genealogia de Davi. É o avô de Davi. Quando a gente pensa num rei em Israel, nós pensamos em Davi. Não é à toa que a bandeira de Israel tem no centro a estrela de 6 pontas, que é chamada da estrela de Davi. Deus abençoou a Ruth e a Noemi e fez com que elas agora fossem restauradas, tivessem um resgatador, um sustentador, mas tivessem um legado para a vida delas. O que eu tiro desse texto para a minha vida hoje? Bom, eu preciso crer que há esperança para mim. Há um resgatador. Nas minhas dificuldades espirituais, quando eu vejo que não há mais solução, quando eu penso que não há mais esperança para mim espiritualmente, eu preciso lembrar que Boaz é um símbolo de Jesus Cristo. É um tipo que vai representar a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Nós que não estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós que éramos inimigos de Deus. Nós que estávamos distantes do Senhor. Agora Jesus Cristo veio nos resgatar e veio transformar a nossa vida. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que quando nós seguimos os caminhos de Deus, há bênçãos inimagináveis na nossa vida. Como Noemi, muitas vezes nós queremos atalhar. Pastor, atalhar, o que é isso? Pegar atalhos. Ou, quando eu falei sobre isso, eu usei um termo de oficina mecânica, queremos fazer gambiarras. Mas o melhor jeito é seguir o caminho do Senhor. Quando a gente segue o caminho de Deus, a esperança para nós e a bênção. E aí eu quero lembrar
do que Jesus Cristo falou em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a gente segue o caminho de Jesus Cristo, a bênção para nós. Ele mesmo falou, se você me reconhece como Messias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas há também um legado para nós. Deus quer fazer com que nós tenhamos um legado. Eu e você sejamos o legado dele. Porque isso alegra o nosso coração. E isso faz diferença na vida das pessoas. Eu quero convidar você para orar juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós pudemos pensar em Ruth, como ela foi restaurada, como o Senhor usou um homem para restaurar a vida dela e como o Senhor quer restaurar a nossa vida também. Nós que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas agora o Senhor nos transforma, o Senhor nos refaz, o Senhor nos abençoa, Pai. Que a Tua boa mão continue conosco, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, crer nisso, que a gente veja esperança nisso e que nós vejamos, Senhor Deus, que o Senhor tem um legado para nós lá no céu, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Abençoa as pessoas que estão vendo esse programa, cuide delas, cuide do coração delas, cuide da alma delas, cuide, Senhor Deus, da sua saúde física, Pai. Cuide de suas famílias, de emprego, de saúde para eles, Pai. Não só para eles, mas para as pessoas que estão aqui na nossa cidade, que moram aqui, que estão e moram no nosso estado, que estão e moram no nosso país. Dá temor do Senhor aos governantes, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha fazer uma visita para nós, Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Principais atividades: culto às 9 horas da manhã, escola dominical às 10 horas e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Até o próximo programa, fique com a programação da Nova Era TV. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu,
trabalho